Fala, galera. O Ícaro para estar participando da nossa live. Ícaro, conseguiu entrar aí? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Ícaro? Tudo certo? Tá jóia o áudio aí? Tá conseguindo me ouvir? Tô sim, tudo ótimo. Com um assunto muito importante, a gente prometeu para todo mundo que essa semana a gente viria em live para falar sobre o MEI, né? Tirar algumas dúvidas. Eu recebi bastante dúvida e nós vamos também falar um pouquinho do MEI referente ao nosso dia a dia, né? Suelen, eu sei que o pessoal te conhece, eu sei que todo mundo já conhece a gente, mas eu vou pedir para você se apresentar, falar o que você faz na Uniconte. Eu vou me apresentar também e aí a gente começa o nosso bate-papo. Combinado. Meu E nome é Suelen Frank. Oi, perdão, pode falar. eu vou pedir para você também convidar o pessoal através do aviãozinho da live aí, convidando todo mundo para todo mundo participar aqui. E quem está assistindo a gente, aproveita que no cantinho tem um ícone que parece um aviãozinho, convida todo mundo também a participar com a gente. Combinado. Meu nome é Suelen Frank, eu trabalho há 12 anos na Uniconte. Eu sou do setor de regularização e faço abertura, encerramento, né? E também cuido do departamento jurídico da Uniconte. E, Legal. vo- e você, Pra- Ícaro, se apresenta aí para a galera. Somos Bom, amigos pessoal, de trabalho, né? O pessoal conhece a gente. o pessoal que não me conhece, meu nome é Ícaro Jean, eu faço parte aqui da equipe da Uniconte Contabilidade e eu faço parte do departamento comercial e marketing e também tenho a responsabilidade de gerenciar os microempreendedores individuais que são os nossos clientes que entram em contato, tira dúvida, né? Até por isso que eu estou muito ansioso, de certa forma também um pouco empolgado para falar do MEI, porque o MEI tem uma para mim, né? E também a gente tem um carinho muito grande por todos os microempreendedores individuais. Então, você que está assistindo aí, se você é MEI, coloca nos comentários aqui que você é MEI, que você está acompanhando a gente, da onde que você é. E também eu gostaria que você colocasse qualquer dúvida que você tiver aqui sobre o MEI. Eu gostaria que você colocasse aqui que nós vamos responder todas as dúvidas que tiver aqui no chat no decorrer do tempo. Eu gostaria de também agradecer a Priscila, que está acompanhando a gente, a Barbearia Shalom, valeu, obrigado por acompanhar a gente aqui, a Sandra, a Tainara, o pessoal da Uniconte está todo mundo em peso aqui. Top Sindicância, o Jean, muito obrigado, nosso parceiro síndico profissional. Dione está participando também, Tauane, gratidão, André de Pada, muito obrigado. E vamos Rocha, Adriana, tudo Adriana, bem? Muito obrigado. Não vamos esquecer de falar da Adriana. Obrigado. Senhor Ricardo, gratidão pela presença aqui. Muito obrigado mesmo. E o pessoal que trabalha como MEI, mais uma vez eu vou pedir, coloca nos comentários, sou o MEI, estou acompanhando, estou entendendo. Se vocês também tiver com algum problema de áudio, pode colocar aí também que a gente vai estar acompanhando. Para a gente começar essa live, Suelen, eu gostaria de falar de um assunto que, de certa forma, me incomoda um pouco, né? E, de certa forma, eu acredito que é falta de informação para algumas pessoas. Porque, geralmente, a pessoa, quando ela entra em contato, o MEI, quando ela entra em contato com o escritório, a primeira coisa que ela fala é: olha, eu sou o MEI, eu não sou uma empresa, eu sou o MEI. E aí, aquilo, sim, de certa forma, me incomoda, porque o MEI é uma empresa. A pessoa, o empreendedor, no caso do proprietário daquele CNPJ, ele se torna uma pessoa jurídica. E aí eu gostaria de explicar para as pessoas, né, por que as pessoas confundem o MEI e tratam o MEI, de certa forma, como não como sendo uma uma... empresa. Uhum, Exatamente, é isso, sim. exatamente isso. É, assim, é até bom você ter falado isso, porque assim, logo no início que eu entrei na Uniconte, né, a Andrea já tratava o MEI assim, de forma diferenciada dos outros contadores. Tinha muito presente isso no escritório. Por quê? Porque
toda vez que a gente ia atender um cliente, ele falava assim, eu sou MEI, mas eu tenho dificuldade com as outras contabilidades. A gente falava, por quê? Aí falava assim, eles não me tratam como as outras empresas. A gente achava isso estranho, porque na Uniconte eles eram tratados como as outras empresas, eles são uma empresa, né? Ele tem um CNPJ. Então, a gente começou a perceber isso, e por isso que levou a Uniconte a ter um setor especializado no MEI. A tratar o MEI como se ele fosse uma empresa comum, e ele é uma empresa comum. Eles não vê dessa forma, porque o governo coloca de uma forma, né, que eles são diferenciados, mas não são, né? A gente vai mencionar aqui, e algumas coisas do MEI, na verdade, que são diferenciadas em relação ao faturamento. Mas para abrir uma conta, para você pedir uma maquininha, para você pedir um empréstimo, você consegue fazer tudo com o seu MEI. Na verdade, né, o que vem a ser o MEI? O MEI ele foi criado para facilitar, né, a regularização das empresas para os microempreendedores, né, para quem tem um comércio que atinja aquele valor de 81 mil de faturamento, né, tem algumas regras no MEI que a gente vai tratar, mas assim, ele foi criado para facilitar a vida e para eles, né, terem condições de pedir uma maquininha, terem condições de ter uma conta no banco, regularizar mesmo, ter uma inscrição municipal, ter um alvará de funcionamento, ter um CNPJ, né? E a gente sempre comenta aqui na Uniconte que o MEI ele é um empurrão, né? Nada mais é que um empurrão para a pessoa iniciar, né, Ícaro? Então, assim, realmente há essa questão deles falarem, né? Olha, eu sou MEI. A gente fala, é uma empresa comum, né? Não tem diferença pra gente. E assim, a gente entende, no particular eu entendo que o MEI, né, ele foi um programa do governo exatamente para poder regularizar os pequenos empreendedores, ou seja, aquela pessoa que vende hot dog na praça, aquela pessoa que tem uma bomboniere, né, a Nalva da esquina, a Dona Maria, o seu João que vende panela e que vende outras coisas, e até mesmo aquelas pessoas que vendem lanche, né, que vende também roupas. Tem muitas empreendedoras que só faz isso hoje, tem muito empreendedor que só vive disso e trabalha com o MEI, porque foi um programa, né, que o governo na época criou para poder regularizar os pequenos empreendedores. E esse programa, ele tem algumas diferenças, como, por exemplo, a não obrigatoriedade de nota fiscal, correto? Tem também a questão de imposto de nota fiscal, que não incide imposto. Então, para as pessoas entenderem, o MEI é uma pessoa, o empreendedor MEI é uma pessoa jurídica, o MEI é uma empresa como qualquer outro CNPJ. Eu quis começar falando sobre esse assunto porque isso, de certa forma, me incomoda, porque da mesma forma que a gente, na Uniconte, a gente trata uma empresa do Simples Nacional do Lucro, a gente atende o MEI, que é o microempreendedor individual, na mesma cadeira, no mesmo nível, na mesma questão de situação de conversa, né? A Tawane, né, ela está perguntando algo que a gente já consegue encaixar aqui na nossa conversa e responder. Ela perguntou se existe uma idade, né, para poder se tornar MEI. Existe sim, precisa ter mais de 18 anos, né, 18 ou mais de 18 anos, para estar abrindo o CNPJ MEI. E ela também perguntou, né, como que faz para dar baixa no MEI. A baixa do MEI, ela é feita pelo portal do empreendedor, com as devidas senhas, né, e é feita através da internet. O MEI também tem essa facilidade, né? Ele abre na hora, o CNPJ sai na hora, diferente das outras empresas que demoram alguns dias. Também está fácil para sair, né? A empresa comum. Agora está levando aí de 2 a 3 dias para sair. Mas o MEI, ele sai na hora, o CNPJ. Essa é uma facilidade também muito grande. E também fala assim, eu não quero mais o MEI. Vai Internet da Suelen. A minha aqui tá ok. Tô te ouvindo será bem. Que foi eu que travei? Acho que você que deu uma travadinha.
Ó, se eu pronunciar errado, me perdoa, tá? Acredito que é Iaher, comentou aqui, ó. Desde que possui o meu CNPJ, já me considerei empresário, dono da minha empresa. É isso, Sim, perfeito. Não tem palavras diferentes para denominar o empresário. Tá perfeito. Muito bom, isso mesmo. obrigado. A Andréia de Pádua, que é a nossa contadora, comentou. A Uniconte é uma grande parceira do MEI. Considero também bastante. Inclusive, nós temos alguns relatos, né, de empreendedores que começaram um trabalho conosco e que, de certa forma, a gente, com as nossas consultorias que a gente faz periodicamente, em conversas também com os nossos empreendedores, de certa forma, acaba ajudando também o crescimento das empresas, tanto na questão profissional quanto da parte pessoal, porque a Uniconte tem mais de 20 anos de experiência, né? Então a gente já tem assim um certo caminho esse caminho que a gente percorreu, a gente passou por centenas de dificuldades. Então, algumas delas servem hoje como case de sucesso para quem está começando não cometam assim os mesmos erros, né, que a gente cometeu, que é comum, é normal o erro acontecer. O que não pode acontecer é você desistir, né? Porque quem desiste não chega no objetivo Correto, principal, então não pode isso desistir. mesmo. Eu tenho aqui algumas perguntas, a gente vai batendo um Sim. papo, eu vou colocando as perguntas aqui, tá? Então vamos para a primeira lá. Ó, os Pergunta débitos. essas, né, do nosso canal, né? Que Isso. os nossos seguidores trazem pra gente, que a gente tem um canal referente no YouTube do MEI, né, também, e eles Isso. trazem pra gente essas questões, né? A gente achou interessante pontuar aqui na live. A gente tem um canal no YouTube, inclusive quem não acompanha a gente lá no canal, vou pedir para que vocês vão lá depois da nossa live, compartilha nosso canal, se inscreve, lá tem bastante coisa legal. E os nossos inscritos mandam muitas dúvidas para a gente lá, e também no nosso atendimento diário, porque a gente faz várias campanhas de regularização de empresas, ME, de MEI, e no decorrer desses atendimentos aparecem várias perguntas que a gente acaba selecionando algumas e trazendo para conversar com todos. Ó, os débitos do MEI podem ser parcelados? Boa pergunta, muito bom. Então, Ícaro, na verdade, assim, os débitos do MEI, ele podem ser parcelados desde que é, não seja do ano. Eu vou te dar um exemplo. Estamos em 2021. Eu consigo parcelar os débitos até janeiro de 2021. Após esse período, né, não é mais possível, porque está dentro do ano. Eu preciso aguardar o ano que vem para poder regularizar todo o meu MEI. Por exemplo, em janeiro eu consigo parcelar todos os débitos retroativos. Mas sim, é possível fazer esse parcelamento. Muitas pessoas utilizam porque não parece, gente, mas assim, tem pessoas que desconhecem o pagamento da guia do MEI. A gente vai falar, né? Mas assim, a única obrigação do MEI é entregar, né, a declaração anual e efetuar o pagamento mensal do DAS, que gera em torno de R$ 55 a R$ 70. Mas muitos não sabem. Por quê? Porque não foi instruído, porque não tem conhecimento e fala assim, é só você ir lá abrir. E acontece muito, aqui na Uniconte acontece demais. As pessoas chegam aqui e falam assim, olha, eu abri o MEI e não me informaram que eu tinha que fazer essa regularização, esse pagamento, né? E que acontece demais. Então, E assim, também a questão da declaração de faturamento, né? Que as pessoas correto? também não têm o conhecimento, e aí fica Não, com aquela ideia de que o MEI não tem obrigatoriedade de ter uma contabilidade para poder cumprir com essas obrigações, e aí deixa a deriva, né? Como se isso mesmo. abrir o CNPJ, a única coisa que eu preciso é abrir, mas não é só isso. Existe aí uma complexidade muito grande, uma Sim, responsabilidade, e que essas pessoas, infelizmente, elas acabam tendo grandes prejuízos, porque todos esses débitos, além da empresa ficar lá parada e a Receita Federal deixar ela inapta, dependendo da quantidade de tempo que ela fica ali parada, ela desenquadra para Simples Nacional, para lucro presumido, e esse problema acaba aumentando, virando uma bola de neve, né? isso mesmo. E a pessoa, por falta de conhecimento, né, e só vai descobrir quando a empresa fica inapta
né? Ou quando chega uma carta da dívida ativa na casa dela. Tem clientes que nos procura com dívidas de 4, 5 mil reais. Pro Verdade. MEI, pessoal, é mais fácil o parcelamento, né? A parcela mínima gira em torno de R$ 60, então, assim, fica muito prático pro MEI. A parcela fica pequenininha, eles parcelam até em 60 vezes. Então, assim, é muito bacana essa parte também em relação ao parcelamento. Aí coloca em débito automático e faz a regularização do seu MEI, né? Se você está nesse caso, não precisa ficar desesperado. Há uma solução, né? Você não perde o seu CNPJ se está nesse estágio. Só que assim, se você não paga, se você não faz o parcelamento, se você não envia as declarações, quando o governo localizar e ele vê que, poxa, está há 4 anos já sem enviar as declarações, não está pagando DAS, o próprio governo corre risco de encerrar o seu MEI também. E se o governo encerra o MEI, né? Aliás, a Receita Federal ela dá baixa, né, no CNPJ. Correto. O que acontece com esses débitos? Porque a princípio ele deve para a Receita, fica lá na Receita Federal os débitos. Aí digamos que a Receita deu baixa no CNPJ dele, aquela dívida deixa de existir ou não? É outra questão que muitos clientes, né, eles pensam que some. Ah, Suelen, eu vou encerrar meu MEI e acabou. Não, essa dívida vai para o CPF como uma empresa comum, Ícaro. Então, Fica em essa dívida dívida ativa? fica em dívida ativa, vira processo, como outra dívida qualquer do governo. Vai direto para o CPF, vai para o CADIM, o nome vai para restrição, SPC, Serasa. Enquanto não parcelar e não pagar, não sai. Nesse caso, a gente está falando do sistema, do algoritmo da Receita Federal encerrar esse CNPJ. E se a pessoa ela tem o interesse em encerrar, ela consegue fazer o encerramento sem pagar essas dívidas? Sim, ela consegue, né? Hoje a facilidade, a Receita proporcionou essa facilidade. Ela entra no portal, faz o encerramento, contudo, essa dívida no decorrer dos meses ou dias vai para o CPF. Ela fica com a dívida no CPF dela. Ela E tinha aí, um CNPJ, essa dívida era no CNPJ, agora vai ficar no CPF. e aí fica na mesma situação de ir para a dívida ativa e acontecer o que tiver que acontecer. Correto, Por isso isso, mesmo. por isso que é muito importante o pessoal ter consciência que, assim, existe a necessidade de um acompanhamento exatamente por isso. Porque a Sim. maioria dos pequenos empresários, eles não têm a facilidade, né, de acompanhar, né, esse tipo de obrigação. Então, o envio de faturamento, por exemplo, que tem que ser feito anual, às vezes a pessoa não tem controle, às vezes a pessoa não sabe quando mandar, às vezes a pessoa não tem facilidade com o computador, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Se fizer errado também, pode dar outros problemas. Por isso que a gente indica o acompanhamento de contabilidade, né? Então, Ícaro, você tocou num ponto importante, fazer a declaração errada. Eu estou no escritório há 12 anos e já me procuraram, né, informando, olha, eu fiz a minha declaração. Quando eu consultei, a pessoa, ela desenquadrou do Simples do MEI, do Simples Nacional, perdão, do MEI. Ela não era mais MEI. Suelen, mas isso é possível? Sim, porque assim, você tem um faturamento, estamos falando de 2021, né? Porque cada ano aumenta um pouco o faturamento do MEI. O governo coloca lá um aumento. Estamos falando de 2021. Se a pessoa chegar aqui, que foi a declaração, foi de fevereiro a maio, chegou aqui para fazer a declaração e falar assim, Suelen, meu faturamento ultrapassou, ou então ela mesma enviou a declaração e fez errado, ela colocou o valor lá, eu vou colocar mais porque eu preciso de renda, alguma coisa assim, colocou o valor a mais, o governo localiza acima desses 81 mil e desenquadra de forma automática a empresa para uma empresa comum. Aí a pessoa está achando que ela está no MEI e não está. Ela já virou uma empresa ME, ela já tem as obrigações mensais, como todas as outras empresas,
E acontece muito, porque a pessoa vai tentar fazer sozinha a declaração e acaba não conseguindo. Tem a questão das planilhas mensais, que é importante fazer para controlar o faturamento. Você tem que fazer uma planilha de entrada e de saída. Entrou o faturamento, você anota nessa planilha mês a mês. Comprou, a gente chama de nota de entrada, né? Guarda essa nota de entrada, anota nessa planilha. No final do mês você controla o seu faturamento, né? Olha, eu tenho 10 mil de entrada e 10 mil de saída. Ó, eu estou passando do valor permitido hoje, que é 6.750. Então você vai ter aquela visão, né? Aquele feeling, poxa, eu não posso mais ficar no meio. Agora, assim, muitos, né? A gente está no final do ano, o Ícaro sabe disso, está procurando a gente para desenquadrar, né, Ícaro? E outra, Bastante. o governo desenquadra de forma retroativa. Se você ultrapassou o valor dos 20% do valor permitido, que dá aí, se você ultrapassou 97.200, o governo ele te desenquadra de janeiro de 2021 até o momento. Então, assim, as pessoas não conhecem essas regras, né? Também não é divulgado, né, Ícaro? Não é muito divulgado pelo governo essas questões, né? Mas, assim, tem que ler a lei do MEI, tudo certinho, porque não é tão simples assim. Por isso que precisa, né, de um respaldo, de um conhecimento para estar orientando. O governo não divulga, mas a gente vai divulgar. Então vamos explicar isso de maneira simples para todo mundo entender. Sim. Então vamos lá. O MEI ele tem um limite de faturamento que é 81 mil. Faturamento é receita bruta, não é, o que eu gastei, o que eu comprei, não. É 81 mil, independente do que você comprou, do que você gastou, para você manter a sua empresa. O limite de 12 meses, de janeiro a dezembro, é 81 mil. Esse é o limite do MEI. Só que aí você tem um limite que você pode ultrapassar, que é 20% desse valor, que dá R$ 97.200, certo? Que é os outros 20%, que é o máximo ali que você pode passar. Então vamos lá. Se o empreendedor, agora, dezembro, pessoal, isso é muito importante. Prestem atenção que isso é muito importante, principalmente agora, nesse período. Nós estamos em dezembro. Se ele fez o fechamento dele e ele sabe que ele vai passar de 81 mil reais, ele pode chegar até 97.200. Se ele está dentro desses 20%, ele tem que desenquadrar ou ele não precisa desenquadrar? Se ele está dentro desses 97.200 reais, ele tem que desenquadrar em janeiro de 2022. Ok. Ele consegue desenquadrar em janeiro de 2022 e ele vai ter uma taxa que se chama pedágio para desenquadrar, correto? Correto. Ele vai ter que pagar em cima desses 20%, o que a gente chama de DAS, na próxima declaração de imposto de renda que ele for fazer do MEI. Mas Beleza. automaticamente ele já tem que fazer o comunicado em janeiro se ele ultrapassou os 81 mil, ficou ali dentro dos 97.200. Ele tem que fazer essa comunicação, né? Tá, então independente de qualquer coisa, se ele ultrapassou 81 mil e o faturamento dele foi até 97.200, ele tem que desenquadrar em janeiro. Esse é o primeiro ponto. Ok, sim. essa é a primeira regra. Agora, ele é MEI, ele sabe que ele vai ultrapassar os 81 mil, mas vai passar dos 20%. Se ele ultrapassar esses 20% sem ele desenquadrar, ele vai ter que pagar retroativos, impostos, DAS, o valor de contabilidade para fazer todo esse trabalho de janeiro até dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Correto. É isso. Ele desenquadra de forma retroativa. Por exemplo, a gente está em dezembro. Vai ter que vir fazendo a contabilidade de de janeiro de 2021 até o momento. Tá vendo, pessoal? Né? Por isso que é importante. Imagina o MEI, ele chega agora a dezembro. Vou dar um exemplo. Chega dezembro, o MEI está trabalhando, tá faturando ali e geralmente a pessoa ela está trabalhando hoje nas condições que hoje
o mundo, o Brasil está, principalmente o Brasil, trabalha ali. Não tem aquela de, vou fazer um fundo de reserva. É muito difícil uma empresa conseguir fazer um fundo de reserva hoje em dia. E aí trabalha. Ali, às vezes, lado a lado, receita e despesa, às vezes batendo lado a lado, às vezes no vermelho, um pouquinho no azul, e tem essa oscilação. Imagina o mês chegar em janeiro, que já tem várias dívidas também, dívidas às vezes de investimento de final de ano que fez para a empresa, Tudo dívida muito de contado, IPVA do né? carro da empresa, aluguel, Sim. um monte de coisa começa a acontecer, e aí chega e fala, você vai ter que pagar contabilidade, você vai ter que pagar imposto retroativo de Com 12 meses. Juros e multa. MEI, se você é MEI, está fazendo sentido para você, coloca aqui nos comentários, por favor, que eu quero medir isso para saber se essas informações estão sendo importantes para vocês. E eu gostaria de conscientizar todo mundo exatamente por isso, né? E falando mais de faturamento e entrando também no assunto que a nossa contadora a Andrea colocou aqui, ó, o que Em acontece relação com o à MEI máquina, né? que vende na máquina de cartão. Vamos entrar nessa questão de uma forma que abrange um pouco mais o assunto. Vamos falar de faturamento. Por exemplo, quais são as formas que a Receita Federal consegue identificar o faturamento do MEI e como que o MEI deve trabalhar? Assim, qual que é a forma correta que o MEI deve seguir? Na verdade, Ícaro, a Receita Federal, ela localiza esses valores através da conta bancária. A Andrea perguntou, né, em referente à máquina, todo ano é encaminhada uma declaração chamada DIRF para a Receita Federal. Então, a Receita Federal tem esses dados que você fatura na maquininha, que a gente chama de maquininha, né? Então, assim, gente, é muito importante você ter esse controle da maquininha. Pode faturar mensalmente 6.750? Então, é o que eu vou faturar na máquina. Você não pode faturar 7, 8, 9? Pode, se você se tornar uma empresa comum. Né? Na empresa comum, o faturamento é 3 milhões e pouco. Então, assim, só que tem que ter esse controle, porque a Receita Federal, ela localiza. E ela pode tirar do MEI por conta desses faturamentos. A gente tem bloqueios aqui que ocorreram, bloqueios que os clientes vieram procurar a gente para fazer a regularização, que bloquearam a emissão da nota fiscal dele. Por que bloquearam? Porque ele emitiu acima do limite do MEI. Naquele ano, ele emitiu. Então, foi uma forma do posto fiscal avisar a Receita Federal que aquele CNPJ tinha ultrapassado o valor. Então, foi de uma forma obrigatória, né? Olha, ele faturou mais. Então, a Receita Federal controla conta bancária, controla a maquininha, ela controla todas as entradas. Ela tem acesso a essas informações, né? Então, assim, precisa tomar muito cuidado com essa questão do faturamento, porque você não precisa automaticamente declarar de forma voluntária. A própria Receita Federal te bloqueia. Ela fala assim, olha, parou, agora você vai ter que regularizar a sua empresa. E você não consegue usar o seu CNPJ se você não fizer o desenquadramento da empresa para uma empresa comum. Aí você fala assim, Sueli, mas não tem como voltar? Tem, sempre em janeiro. Só que a gente sempre orienta, faz uma previsão, né, para o cliente do quanto ele vai faturar, para ver se ele pode ficar no MEI. Porque, assim, muitas pessoas acham que ficar no MEI também é uma vantagem. Eu vou abrir 2 meses, 3 meses, não tenho nada contra. Mas, assim, gente, tem que ter o pensamento também que, poxa, eu estou faturando mais, eu estou faturando 15, 20 mil, eu estou crescendo, né? O MEI, a gente fala aqui que o MEI é um pontapé. Deu pontapé, você está faturando mais, bora abrir uma empresa comum que você está crescendo, né? Senão você sempre vai ficar limitado àquele valor de faturamento, valor de compra, e a sua empresa não vai crescer, né? Então, assim, se você está faturando mais, né? Bora abrir uma empresa comum porque realmente não te comporta, né? Não fica tentando arrumar soluções, abre 2 meses, não faz sentido. Ó, a Tainara colocou aqui, tema importantíssimo.
A questão do DAS, infelizmente, há pessoas que não têm o devido conhecimento sobre a necessidade de pagamento e os reflexos do DAS. Obrigada por compartilhar. A gente que agradece, Tainara, a sua companhia, o interesse de você participar aqui com a gente. Sim. Isso para a gente é muito gratificante, porque faz sentido, né, o que você falou. Eu vou voltar no DAS daqui a pouquinho. Vou só dar continuidade nesse assunto da maquininha, que é muito importante, questão de faturamento também, porque às vezes as pessoas, Suelen, ela fala assim, eu sou MEI e não tenho obrigatoriedade de emitir nota fiscal. Então, às vezes a pessoa, vamos falar de um comércio, porta aberta, um depósito de produto de limpeza. Um exemplo, a pessoa, seu depósito, abriu o CNPJ MEI, e aí ela tem a sua loja e não tem obrigatoriedade de nota fiscal, então ela vai ter faturamento, entrada, dinheiro, maquininha, que é a máquina de cartão de débito, de crédito, às vezes Pix, né? Hoje em dia muita gente já está trabalhando com Pix. E aí a pessoa, ela às vezes deixa de contabilizar, né? Essa questão do dinheiro, porque às vezes a pessoa recebeu o dinheiro, ninguém viu, ninguém vai ver, não vou colocar no meu faturamento, e isso acaba atrapalhando para o seu crescimento, né? Porque você não vai ter um controle, você não vai ter um controle financeiro exato, adequado, real da sua empresa. Então isso acaba te atrapalhando pessoalmente também os seus negócios. Isso pode ficar, de certa forma, ali um pouco ruim na hora de você fazer um fechamento. E a questão da maquininha de cartão e a questão do Pix, que também entrou agora e está bombando, tem que ficar atento, porque a Receita Federal ela vai saber que está entrando isso na sua conta. E uma outra coisa que também eu gostaria de falar é sobre, quando você for complementar o que eu estava falando, explica também referente à maquininha de cartão, quando a pessoa tem o MEI, mas a maquininha está cadastrada no CPF. Na verdade, Ícaro, como você disse, né? O correto, a gente já falou referente às planilhas que tem que fazer, aí fala assim, nossa, isso aí é uma planilha complexa. Não, gente, vocês vão colocar o que entrou, que eu digo, dinheiro, maquininha, cartão de crédito, né, débito, a questão dos valores que passaram pela conta, vai colocar esses valores e coloca as suas despesas, para você até apurar, né, os valores que está entrando, que está saindo, é um controle de uma empresa, né? Então, muitas vezes acaba não tendo esse controle, mas não me sobra dinheiro, então a minha empresa não está crescendo. Não, às vezes está crescendo, por quê? Porque você tem estoque, porque você está comprando, investindo em sistemas, alguma coisa assim. Então, assim, precisa ter esse controle, porque você vai olhar e você vai falar assim, poxa, tá aqui na planilha, entrou 10, eu gastei 11, mas espera aí, eu investi nisso, paguei 13º, fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, a pessoa tem aquela visibilidade, né, Ícaro? E referente ao pagamento, ao colocar, né, o cartão de crédito no CPF, isso é um perigo, porque, assim, na verdade, você tem um MEI, para utilizar o seu CNPJ, porque na pessoa física você paga 27,5% de imposto. Então, assim, não pense você que você está fazendo, né, os procedimentos que você não é obrigado a fazer a declaração do seu imposto de renda físico. Se você tem uma maquininha em uma pessoa física, no ano seguinte você tem que, olha, maquininha, vem cá, olha, banco tal, me informe, me dá um informe de rendimento que eu vou passar para minha contadora, porque eu vou ter que fazer minha declaração de imposto de renda. E vai pagar uma fortuna de imposto, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de pessoa física. E às vezes a pessoa, ela pode até cair na malha fiscal, né, como pessoa física, certeza, sendo que ela nem sabe que existe essa diferença de você fazer, você ter, né, a sua vida financeira pessoa física e você ter a vida financeira pessoa jurídica. Porque quando você faz um imposto de renda, são duas coisas diferentes, né? São distintos, né? CPF e CNPJ, né? O CNPJ é como se fosse, né? É uma identidade, é como se fosse o CPF, mas é um CNPJ e o CPF são distintos,
né? Eles acabam sendo distintos e as pessoas muitas vezes acham que não. Mas é sim, até a questão do faturamento. A gente vai falar sobre imposto de renda, é muito importante isso. As pessoas falam assim, olha, eu faturei no meu MEI 81 mil, eu quero colocar esse valor no imposto de renda físico. Não é simples assim. Por isso da importância de uma contabilidade. Para você poder fazer isso, você tem que ter essa planilha, é feito o seu balanço patrimonial, e nesse balanço é apurado o seu lucro, se você teve lucro ou não. Por exemplo, eu só tive despesas, entrou 6 e eu gastei 7. A sua empresa fechou negativo. Então, assim, como você vai distribuir um lucro que não tem? Né? Como que vai colocar no imposto de renda algo que não tem? Então, assim, por isso desse acompanhamento da contabilidade, porque mensalmente a gente faz aqui os procedimentos com os MEIs, tem que enviar a planilha, né? Entrada, saída, para a gente poder, e as despesas também, para a gente poder lançar e fazer no final do ano uma apuração dos lucros, se teve lucro ou não, para poder, em março, abril, distribuir no imposto de renda físico. Para ele ter uma renda também pessoa física, né? Tem algumas regras. Depois, se vocês quiserem, pode entrar em contato com a gente faz uma simulação, mas tem umas regras para poder fazer essa distribuição de lucros e tem um valor correto que você pode lançar no imposto de renda físico. Então, as pessoas falam assim, lança os 5 mil reais. Ele é tributado, você vai pagar imposto de renda. Mas mas tem solução, tem um valor que é isento. Mensalmente, você paga sobre um salário mínimo. Então, você pode lançar esse um salário mínimo mensal no seu imposto, mais a distribuição do lucro. Então, assim, tem formas para você sim ter a sua renda, porque você tem o seu MEI e tem a questão da pessoa física que é separado, para você também ter uma renda na pessoa física, para você poder comprar uma casa, para você ter um cartão de crédito, né? É importante fazer essa distribuição, mas só consegue fazer essa distribuição se fizer esses controles e se fizer o balanço da empresa. É muito legal o MEI e a gente acaba falando assim de assuntos aleatórios, aí volta o assunto e aí fala de outro assunto, depois volta de novo. Mas isso é comum, pessoal, porque Sim. o MEI, se a gente for falar de MEI, a gente vai ficar infinitamente aqui até amanhã falando, e tem muito assunto. E gostaria de agradecer mais uma vez aqui a Ia Hair, colocou parabéns por compartilhar os conhecimentos de vocês. A gente que agradece. Se está fazendo sentido para vocês, para nós é uma honra estar aqui nessa tarde com vocês. E falando sobre faturamento, Sueli, muita gente me procura no intuito de fazer a seguinte pergunta. Olha, a gente Sim. sabe que o faturamento tem um teto, que a gente comentou que é 81 mil reais, e as compras para a empresa, que seria as despesas da empresa, as compras, no caso, seja questão de matéria-prima, se for o caso de indústria, questão no Sim. comércio de produtos. Se a pessoa precisa comprar um carro, por exemplo, e aí como que funciona esse balanço, como que entra aí nessa questão no ano? Porque um carro básico hoje para uma empresa, no mínimo uns 30 mil reais, digamos que assim, tá? Né, um carro bom, novo, uns 30, novo que eu falo, semi-novo, Sim. mas em boas condições de uso. Seria ali uma média de 30 mil reais. Só que, no decorrer do ano, a pessoa tem também, igual eu falei, compra de produto, aluguel, internet, matéria-prima, e às vezes ultrapassa isso. Como que a gente trabalharia nesse sentido? Não trabalharia, não pode, porque assim, na verdade, muitos MEIs, e acontece, tem um carro de 100 mil, só que o faturamento é 81. Eu comprei à vista, Suelen, eu quase infarto, porque como que vai lançar um carro de 100 mil, sendo que o seu faturamento não é esse valor? Entendeu? Então, assim,
o carro, ele faz parte da despesa da empresa. Então, ele vai ter que ser lançado, Ícaro, por exemplo, né? Um carro de 30 mil, eu acho até compreensível. Olha, Suelen, eu comprei um carro de 30 mil e eu vou pagar parcelado em 60 vezes. O faturamento do MEI é até 6.750. Então, vai entrar nas despesas, vai ser descontado e vai ser computado esse valor. Eu pago uma parcela de R$ 600. Então, assim, vai juntar essa parcela de R$ 600, a água, a luz, o telefone, as compras. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Não pensa você que a Receita Federal não vê que você está comprando um carro de 100 mil no CNPJ de um MEI, né? Não tem cabimento. Não, não pode, na verdade, né? Não pode. As pessoas têm que ter essa consciência, porque não adianta vocês tentar tampar o buraco com a peneira. Essa é a realidade, né? É verdade. E aí tem uma galera que acha que vai se dar bem, né? Mas no final das contas, nada vai ficar bem, você vai ter prejuízos e pode ter outros problemas. E o erro das pessoas, né, de algumas pessoas, é assim, ter esse conhecimento, saber das regras e falar assim, não vai acontecer nada comigo. Eu fiz 1 ano, 2 anos, mas precisa lembrar que a Receita Federal tem 5 anos para localizar esses erros. Entendeu? Então, assim, a cobrança vem. E vem com juros, multa, correção, né? Então, assim, a gente sempre fala. E, assim, gente, acontece muito. O Ícaro sabe, ele está aqui no escritório sempre, ele vê, ele que atende os clientes, eles procuram a gente porque ultrapassou do valor, né? Tem que pagar o retroativo. Então, assim, dá dó. Por que dá dó? Porque o cliente estava contando com aquele valor no MEI. E, de repente, virar uma empresa comum por falta de planejamento, alguma coisa assim, né? De janeiro até o momento. E muitos desses clientes é por falta de conhecimento mesmo, referente à lei que desenquadra, né? Então, assim, por isso que a gente está fazendo essas lives. Ontem mesmo procurou um cliente, né? Eu até já passei para você, que ele faturou 350 mil reais no ano. Passou dos 20% 2 vezes. Foi, mas assim, eu sempre falo, se eu não trabalhasse em um escritório de contabilidade, se eu não tivesse nessa área, de verdade, eu não ia ter esse conhecimento do MEI, porque para eles terem o conhecimento referente a essas pequenas coisas, eles precisam buscar bastante, porque se entra no site mesmo do microempreendedor e tudo, até a lei é um pouco assim, bem difícil de entender para quem não tem conhecimento, né? Então, assim, por isso que a gente está aqui, a gente vai sempre estar trazendo essas lives para esclarecer, né, para os clientes, para a gente poder orientar mesmo para não acontecer mais isso, né, para se precaver. É isso mesmo, pessoal. Obrigado, Thiago Augusto, tá assistindo a gente, Má.Silva, muito obrigado pela presença, pela participação. E eu gostaria, você viu que apareceu um cabelinho aqui do lado, né? Minha filha, porque hoje eu tô home office, e ela tá aqui do meu lado aqui querendo assistir a live também. Mas, pessoal, gratidão pela companhia de vocês. Nós vamos dar continuidade aqui no assunto. Por favor, coloquem perguntas referente ao MEI. Se vocês têm alguma pergunta, coloquem perguntas aqui que a gente vai estar respondendo, tá? E, Suelen, quando a gente fala de MEI, a pessoa, às vezes, ela trabalha registrado ou não, ou às vezes ela tem um negócio, um MEI aberto e ela quer trabalhar registrado. Ela pode, ela não pode. Se ela já tem o MEI, ela pode ser registrada, no caso, trabalhar CLT. Sim. Ou se ela trabalha CLT, ela pode abrir o MEI. Como funciona essa regra? Olha, não tem impedimento, né? A não ser para funcionário público, né, que tem regra própria. Pode sim abrir o MEI. Só que o que acontece bastante é a pessoa abre o MEI e acaba não recebendo o seguro-desemprego quando é mandada embora. Esse é um problema que acontece bastante. Por quê? Porque
o governo não permite você ter uma empresa e receber o seguro-desemprego ao mesmo tempo, mas não tem impedimento. Você pode ser CLT e abrir um MEI, não tem problema nenhum. Ou vice-versa. Ou não tem vice-versa. problema. Tá. E quando... só para falar da questão do imposto de renda, lembrando que são coisas separadas. Imposto de renda à pessoa física é uma coisa, imposto de renda à pessoa jurídica é outra coisa, são duas coisas diferentes. E quando você for fazer esse imposto de renda, por favor, procure uma pessoa especializada em imposto de renda, porque isso também é muito importante. Sim, de preferência a Uniconte. Nós estamos aqui para poder auxiliar e ajudar todo mundo. Verdade. E eu acho, falando do DAS, né, que a Tainara tinha comentado sobre o DAS, o que o DAS reflete, né? Para que serve o DAS? E também entra muita gente em contato com a nossa empresa, com a Uniconte, na intenção de abrir um MEI. Algumas delas, a maioria delas, elas querem abrir um MEI para poder trabalhar, ter o CNPJ, abrir uma conta jurídica, ter contrato com outras empresas. E outras pessoas, elas são pessoas, às vezes, na maioria das vezes, quando é esse caso específico, tem dona de casa, tem pessoas que não trabalham e que abrem o MEI, né, para contribuir. Sim. Como que funciona isso? Qual é a orientação que você dá para essas pessoas? Quais são os cuidados que elas precisam ter? Na verdade, assim, né? O MEI, ele foi criado para a pessoa ter uma atividade. Então, assim, se você abre como costureira, significa que você costura para fora. Se você abre como diarista, significa que você trabalha numa casa de família, alguma coisa assim. Então, assim, o MEI, ele é muito sério também, né? E o governo, porque o MEI, ele serve também para se aposentar. Contudo, só por idade, tá? O MEI você só se aposenta por idade. Lá na frente, o governo ele pode falar assim: eu quero provas que você trabalhava como costureira. Então, assim, não é só abrir um MEI para contribuir. Precisa ter sentido, você precisa realmente realizar aquela atividade, tá, Ícaro? É muito sério. Se você não realiza essa atividade, quer contribuir para o INSS, tem outras formas, que é através do carnê, através de outras opções. Mas não pode fazer isso no MEI, tá? A lei não permite. E não faz sentido, porque assim, por exemplo, a gente estava falando de faturamento. A pessoa, ela abre o CNPJ, o MEI, só para contribuir com o INSS, que é o DAS. Aí a pessoa não trabalha, aliás, ela não é ativa com aquele CNPJ. E ela tem que fazer o faturamento. Aí ela envia o faturamento zerado. Se lá na frente a Receita Federal for fazer uma fiscalização e pegar os faturamentos todos zerados, vai falar, mas você é costureira, mas sua empresa não faturava. Aí começa a investigação, né, de uma possível fraude, né? De uso indevido do MEI, né? Correto, mesmo efetuando os pagamentos, não é certo, né? Agora sim, falando pelo lado ao contrário, você é uma costureira, você é uma artesã, o MEI tem infinitas atividades, né? Tem pedreiro, tem quem trabalha com cobrança, tem vários, pintor, tem muitas atividades. Então, assim, você tem essas atividades, você realmente presta um serviço, você vai se aposentar por idade, por um salário mínimo, tá? Porque quando você contribui para o MEI, você contribui para um salário mínimo. Então, assim, é importante lembrar isso também. Mas é possível e dá tudo certo. Né? Ah, muito legal. E a pessoa que tem o CNPJ, no caso do MEI, e contribui, né, corretamente com a DAS, se por acaso acontecer qualquer tipo de problema e ela precisar dos benefícios do INSS, ela também vai ter o respaldo, né? Assim como, por exemplo, para as mulheres, auxílio maternidade, né? Sim, essas situações. Ela vai receber o auxílio, o governo paga corretamente e tem todos esses benefícios. Eu me acidentei, me machuquei no meu trabalho, vai se afastar, vai receber até melhorar. Então, isso também é uma vantagem. E que seria
da mesma forma que ela tivesse registrada contribuindo para o Sim. INSS, um exemplo, né? Ou se ela Trabalhando tivesse uma CLT. empresa em outro regime, né? Uma ME, então é normal, né? Não É tem a única diferença é que ela não se aposenta por tempo de trabalho, e só por idade. correto, só por idade. Tá vendo, pessoal? São tantas informações São tantos que detalhes, né? Sim, às vezes a pessoa não tem noção, né, de como que funciona. sim, E verdade. hoje em dia também tá acontecendo muito, tá sendo uma prática que está acontecendo bastante, as empresas contratarem de forma jurídica, né, não de forma CLT, quem tem MEI, né? Então faz um contrato de Sim, prestação de serviços, né? Mas existe também algumas regras e quem presta esse serviço tem que ficar atento também a várias situações, né? sim. Não pode ter subordinação, não pode ter horário para entrar, horário para sair, horário de almoço, não pode ter. Então, assim, tem algumas regras também, Ícaro, que precisa tomar cuidado na contratação do MEI, né? Ah, eu preciso de uma colaboradora, eu vou contratar através do MEI. Ela fica o dia inteiro, tem horário para almoçar, ela tem subordinação, ela tem regras, então é CLT, né? Ah, Suelen, mas não facilitou, o governo não facilitou a lei em relação a isso? Facilitou, em referente a salão de cabeleireiro já mudou, o salão de cabeleireiro pode sim ter o registro do MEI, né? Tem regra própria. Agora, para uma empresa comum, não pode, né? Ela não pode, não tá certo. Tanto o empregado quanto o empregador tem que prestar bastante atenção para não ter problemas no futuro, né? Para com trabalhista, né? É bem complicado, não pode. Esses dias entrou em contato um empreendedor que tem o CNPJ MEI e ele Sim, falou, Ícaro, olha, eu estou fechando um contrato com uma empresa de prestação de serviços, eu vou prestar serviços de TI dentro da empresa e a empresa está me contratando como pessoa jurídica através do meu CNPJ MEI. Aí ele falou assim, eles não são obrigados a me pagar vale transporte, vale refeição? E eu comentei com ele, olha, como você não é um colaborador CLT, essas questões de valores, de condições, tem que ser em acordo comercial entre vocês. Se sim, você, décimo isso não, terceiro não é pago, é, né? Nada disso. tudo isso Férias, tem não que tem ser nada. englobado lá, Só esses custos. Se a pessoa tem. tem e ela precisa desse custo, ela tem que saber orçar, né, para não ficar no prejuízo no futuro, entendeu? Lembrando que não é certo, né? Não, eu digo que assim, Tem. digamos que fugiu de todos aqueles parâmetros de risco. Uhum, A pessoa está dentro. sim, Então, o prestador de serviço, quem vai prestar o serviço, tem que colocar esses custos dele na precificação para que ele não tenha que tirar do lucro dele para poder, sim, por exemplo, se alimentar. Então, com na certeza. precificação do serviço, ele vai cobrar por hora, ele vai cobrar por dia, ele vai cobrar, independente de qualquer, por serviço, por demanda. Independente de qualquer coisa, esses custos operacionais que a gente chama de. Vai cobrir, né? Isso, se você for de carro, se você for de ônibus, de trem, se você vai se alimentar, todos esses custos têm que estar precificados no valor final para você não ter prejuízos. E essa era uma dificuldade do empreendedor de precificar o valor de trabalho dele, né? E a gente conversando sobre isso, eu abri esses parâmetros. E ele falou, nossa, não, me ajudou, já consegui entender o que eu vou colocar. Porque às vezes a pessoa fala, o salário mínimo é 1.100 e eu vou cobrar 1.100. Então não funciona exatamente dessa forma. Até Não, porque se você vai trabalhar disso, lembre-se que você não vai ter 13º, que você não vai ter férias, os que custos, não vai, exato, alimentação, sim. deslocamento, e deslocamento hoje está muito caro, combustível está caro, pneu está caro, o motor do carro, se acontecer alguma coisa hoje, a mão de obra está caro, as peças estão caras, então você tem que precificar isso de maneira que você não tenha prejuízos, né? Isso é Sim, interessante. correto. Esse é o tipo de bate-papo que a gente tem que comer, né? Lembrando que às História. vezes não vai pagar 13º, aí não vai pagar férias, aí você está acostumado, né? Aí você fala assim, poxa, peraí, eu não vou ter FGTS, né? A empresa não vai pagar o seu INSS, você vai estar recolhendo ali
De repente você vendeu o seu serviço por 6 mil, mas você vai estar recolhendo sobre um salário mínimo. Então, assim, né, precisa tomar esses cuidados, né? Agora, se for realmente um prestador de serviço, não vejo problemas, né? Sim, e até mesmo esse ano não teve, mas quem é MEI também não tem direito a receber o PIS, né? Não mesmo. Então tudo isso vocês têm que colocar na ponta do lápis aí e fazer uma programação. Isso mesmo. Sem essa programação fica muito difícil precificar e manter, né, o dia a dia da empresa. E aqui na Uniconte a gente conversa bastante com o MEI também, referente à troca de ideias. Igual a gente estava falando, a gente tem mais de 20 anos de experiência. A gente já passou por diversas dificuldades, a gente já ultrapassou muitos obstáculos. E o MEI que está com a gente quer que ele se mantenha de uma maneira saudável para que ele consiga crescer, né? A gente acaba auxiliando, né, Ícaro? A gente acaba auxiliando o cliente, né? Na verdade, a gente bate papo, esses dias mesmo a gente trabalha bem perto, né? Então, eu olhei assim, o Ícaro estava conversando com o cliente a respeito de marketing, dando uma dica para ele para fazer um stories. Ele é um MEI de São Paulo. Olha, eu conheci seu trabalho, o Ícaro tomou um café com ele, eu conheci seu trabalho, achei legal. Por que você não divulga na internet? Né? Por que você não faz assim, assim, assim? A gente estava conversando com o cliente sobre marketing, sobre ele ter uma condição melhor, sobre ele abrir uma conta bancária para ele depositar ali o dinheiro dele, né? Então, assim, a gente acaba dando outras dicas para o cliente para o crescimento dele, né? É isso mesmo. E, pessoal, o MEI, existe uma grande importância do MEI hoje. Hoje, as pequenas empresas são as maiores empregadoras do Brasil, hoje. Né? Hoje, Sim. as pequenas empresas têm uma porcentagem muito grande, né, no PIB brasileiro. Então, vocês, MEIs, microempreendedores, ou quem tem interesse em ser MEI, tem uma grande importância para o nosso país até, né? Então, vocês precisam estar bem assessorados, vocês precisam estar em lugares que vocês estejam tratados e respeitados, né? Como essa pessoa é importante hoje, Sim. né? No mundo digamos, no mercado, né? No mercado executivo, no comércio, na indústria, na prestação de serviços. Então, vocês são importantes, vocês têm que ser tratados como tais, né? Hoje, Até mesmo... Oi, perdão. Até mesmo, Ícaro, para eles focar no que realmente é importante, né? Porque, assim, a gente trabalha com contabilidade, então esse é o nosso foco e a gente está aqui focado só nisso para atender o cliente. Agora, por exemplo, eles trabalham com comércio, com padaria, lanchonete, prestação de serviço. Eles precisam ter um foco no serviço deles, né, no atendimento deles, no cliente deles, e deixar essa documentação, né, para a gente cuidar, para outra pessoa cuidar, mas que cuide com competência e que dê uma assessoria, né? Porque o MEI também merece uma assessoria, né? É isso aí. E é isso, e é dessa forma que a gente conversa diariamente Sim. com os nossos clientes. Nós temos vários cases de sucesso de MEIs que cresceram assim de maneiras extraordinárias, né? Absurda. Em todos, né? Eu digo no comércio, eu digo na indústria, eu digo na prestação de serviços, né? São clientes que começaram pequeno, com um local pequeno, pagando aluguel e hoje tem sua própria loja, e outros investimentos, crescendo, querendo investir em outras coisas, com a cabeça mais aberta, já contratando outros funcionários. E falando até em bonito funcionário, de ver, né? Pra Muito gente é bonito. muito bom. Nosso cliente mesmo, o Ícaro acho que foi essa semana, tomar um café com ele. Eu também acompanhei, eu também já fui na loja dele.
E ele era pequenininho, e assim, ele apresentava a loja dele com o maior orgulho, e a gente está muito feliz por ele, porque assim, ele estava num ponto alugado, aí ele fez a compra de um terreno na esquina, fez a construção do depósito dele de material de construção, e tá lá trabalhando, assim, e ele era MEI, né? Então, assim, é muito bonito de ver, é muito gratificante, né? Ver, é por isso que eu falo, o MEI, ele é muito importante para os empreendedores, porque ele dá aquele empurrão, né? Se ele não tivesse um CNPJ, talvez ele não conseguiria comprar mais barato para fornecer para os clientes dele, entendeu? E esse case de sucesso que a gente está falando, a loja dele hoje é 10 vezes maior do que ele tinha antes. Hoje ele tem Sim. o térreo, tem o mezanino. No terreno ele já comprou com espaço para poder construir ali Umas kitnets, né? Ele falou pra gente, para né? colocar para alugar. Sim. Você começa a enxergar ali que a pessoa já pensa amplo. Um assunto muito importante também, uma informação importante para o MEI. Só para finalizar, que nós já estamos esgotando aqui o nosso tempo, o MEI, ele pode contratar um funcionário CLT, correto? Correto, Ícaro. Ele pode contratar um funcionário e assim, ele é limitado a esse um funcionário, né? Então, assim, só que aí a gente tem que entender assim, Sueli, mas eu só posso contratar um funcionário? Mas se você for contratar 2 funcionários, significa que a sua empresa está crescendo. Então, assim, né? Tem que desenquadrar. Não tem nem como a pessoa ter 2 funcionários. Falando de matemática de conta de pão. Não tem como a pessoa ter 2 funcionários se mantendo no limite de R$6.750 por mês. Não tem conta que bata, né? Falando de forma verdadeira e real, né? E um assunto que caiu pra gente essa semana também, que tem a ver com funcionário. O MEI, ele pode ter estagiário? Então, Ícaro, o MEI, ele pode ter estagiário, desde que ele... Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui no escritório a gente tem estagiário, só que essa estagiária, ela está cursando uma faculdade ou um curso técnico, ela precisa estar cursando, e quem contratou ela precisa ter um ensino superior, ou seja, a nossa contadora, a Andrea, contratou uma pessoa que está cursando, né, contabilidade. Então, assim, tem essa ligação de estudo. Então, para você contratar um estagiário, tem essas regras. Tá? Mas não, pode sim, legal. Desde que você seja um engenheiro, um arquiteto, alguma coisa assim, para poder fazer essa contratação. Agora, se for um depósito, alguma coisa assim, não pode, infelizmente. Muito legal. Bom, a princípio, essas foram as perguntas que a gente tinha para hoje. Nosso tempo ali esgotou alguns minutinhos também, mas eu entendo, porque, como eu falei, é um assunto muito extenso. E eu quero me comprometer... né, para eles. Eu quero que a gente se comprometa aqui, Suelen, para a gente fazer uma live falando também sobre as novas regras do MEI para 2022, no mês que vem, em janeiro, que você topa? Topo, claro que topo. Bora lá. E nessa live, já vou dar um spoiler para vocês, nem falei com a nossa diretoria. A gente vai sortear um presente aí para o MEI, a gente vai escolher ainda. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, manda para a gente, mas eu quero dar um presente para o MEI, talvez um MEI, uma regularização para algum empreendedor, para ajudar, né? Porque 2022 vai iniciar, a gente já vai iniciar ali com o déficit de 2021, né? E eu quero estar ajudando. O MEI em 2022 vai ter novas regras, vai acontecer coisas novas e a gente vai estar, nós vamos estudar tudo com a Andrea já falou, amei. Eu pensei que eu ia apanhar depois, mas que bom que ela gostou da ideia. O Ícaro, ele é do departamento comercial, gente do céu, ele vive comprometendo a gente. Ele faz cada coisa para os clientes. Eu falei, Ícaro, não pode, mas ele olha. E ele sempre, né, Ícaro, já tô até vendo, que você vai levar bronca.
Não, mas olha só, aqui nós temos deixa eu ver aqui, o César Castro entrou para assistir a gente, muito obrigado. Francis J 2017, Sim, Luana Gomes. Várias Luana... carinhas conhecidas, né? A Luana é nossa cliente. Eu vi que a referência entrou, que é o Edson, ele também é nosso cliente. A Nathalie, ela tem um MEI, ela é nossa cliente. Então, assim, tem várias carinhas conhecidas. Mais para cima eu vi que a Francisca também é nossa cliente, a dona Francisca. Verdade. A Isabel, da Melos Doce e a Isa. Né? Muito obrigada. Se eu esqueci de mencionar alguém, desculpa, é que eu uso óculos e fica difícil essas letrinhas pequenininhas. O Edson da referência colocou top, vocês são demais. Edson, vocês que são, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E já que a Andréa gostou da ideia, em janeiro nós teremos uma live para falar das novas regras do MEI e vamos sortear uma regularização de MEI. Pode ser? Pode! Gostei da ideia também. Pessoal, então a gente vai encerrar a live aqui. Já passamos alguns minutos. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal, muito interessante. Esses assuntos a gente vai deixar gravado aqui no nosso Instagram. Então compartilha aí com a galera que vocês conhecem, que é MEI, que precisa dessas informações. E lá no nosso canal do YouTube, nós temos muitos conteúdos também. Periodicamente a gente posta vários vídeos, várias dicas. Aproveita, vai lá no nosso canal depois, no Uniconte Contabilidade. Você vai achar a gente lá. Se inscreve no nosso canal, curta lá os nossos vídeos e também compartilha para que outras pessoas também recebam essas informações, que são informações importantes para o empreendedor de forma particular e de forma profissional também. Né, Sim, Suelen? Às vezes é isso. E se tiver alguma dúvida específica também, né? Nas nossas redes sociais tem nosso contato. Estamos aqui também para auxiliar, para ajudar. Então pode tirar as suas dúvidas, né? Diretamente comigo, com o Ícaro. Não tem problema, vai ser bem atendido, né? E a gente vai tirar todas as dúvidas que tiver. Às vezes não deu para perguntar aqui na live, mas acaba sendo algo pessoal, alguma coisa assim. Um caso específico e a gente consegue ajudar vocês. É isso aí, muito obrigado. E você que acompanhou a gente até aqui, gratidão mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada. Qualquer novidade, a Uniconte, ela é o seu braço direito, o empreendedor. Valeu, boa tarde, sucesso para nós. Boa tarde. Ícaro, antes de você encerrar, você pode tirar um print para a gente postar depois? Vamos tirar um print agora então, vamos dar aquele sorrisão. Vamos lá. Fechou? Eu vou colocar esse print no nossos stories e o pessoal que quiser compartilhar, falando que estava aqui com a gente, fica à vontade, pessoal. Obrigado, um beijo no coração de todos vocês, até a próxima, valeu!